Você já sentiu aquela fisgada repentina nas costas e depois veio uma dor muito forte na região mais baixa da coluna, mais próximo do glúteo, que te impossibilitou de fazer um monte de coisa, de movimentar, parece que até respirar doía? Pois é, talvez você tenha passado por uma crise de dor lombar aguda. E isso pode acontecer e fique tranquilo que você não está sozinho nesse mundo. Essa é a coisa mais comum de acontecer. Então calma, não se assuste. Essa é uma condição comum de acontecer. Na verdade, todo mundo está sujeito a ter pelo menos uma crise de dor lombar durante seu período de vida e eu vou te ajudar. Na grande maioria das vezes, não está relacionada com uma patologia grave. E para você não ficar preocupado em entender um pouquinho mais sobre esse tema e outros temas relacionados à coluna vertebral, já clica aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e manda sua dúvida também. Como eu sempre digo, os conteúdos do canal são baseados nas dúvidas de vocês. E também pode ajudar muita gente. A sua dúvida pode ser a dúvida. Uma crise aguda de dor lombar, que é a região mais baixa ali da coluna, ela pode acontecer sem causa aparente. Às vezes, na verdade, ela pode inclusive estar relacionada a um movimento, a um esforço que você fez. Mas aí você vai me perguntar, mas da onde está vindo a dor? Aí eu vou te responder o seguinte: também não sei ao certo. Porque ela pode ser por vários fatores aí uma crise aguda. Ela pode vir, por exemplo, de estruturas como o disco intervertebral, de nervo, de músculo, de ligamento. E pode ser tudo isso junto? Pode. Então a gente tentar identificar a causa em si numa crise de dor lombar é um pouco difícil e a gente acaba entendendo que existem vários fatores e que em conjunto estão gerando esses sintomas. Pode ser por uma crise de hérnia de disco? Pode, né? Mas não é toda vez que trava a coluna, que tem uma crise aguda de dor lombar, que está relacionado ao disco intervertebral. Né? Muita gente só culpa a hérnia de disco, né? Vamos deixar a coitada para lá, né? Não é assim também, né? Eu tenho um dado interessante para passar para você entender e eu espero que até te tranquilize um pouco se você já passou por essa situação. Geralmente, as crises agudas de dor lombar, elas têm um período de duração de história natural, ou seja, o curso natural dela em torno de 6 a 8 semanas. Opa! Então, nesse período, uma média de 6 semanas, se eu não fizer nada, aguentar o tranco aí, ela vai reduzir sozinha? Sim. É por isso que aqui na clínica, quando perguntam quando que deve procurar fisioterapeuta, olha, o fisioterapeuta você pode procurar a qualquer momento nessa sua crise. Só que muitas vezes a gente vai ter que auxiliar você a lidar com esses sintomas de uma maneira mais tranquila, também utilizando o tempo natural da doença para o tratamento. Agora, poxa, fiquei tranquilo, estou um mês lá, tomei uma medicação, estou fazendo movimentos leves, conseguindo me movimentar cada dia melhor, conseguindo dormir cada dia melhor e ela está melhorando, está tudo certo, provavelmente você vai ter uma resolução espontânea do quadro. Passou esse período de 4, 6 semanas, não mudou nada, nem começou a reduzir, está cada vez pior. Aí a gente costuma falar o seguinte: essa é a hora de você buscar um especialista para a gente fazer uma avaliação, entender o que está acontecendo e aí sim planejar o seu tratamento, né? Então veja bem, quadros agudos e quadros crônicos, você pode procurar o seu fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai te ajudar a trabalhar com esses sintomas e fazer com que você volte o quanto antes às suas atividades. Agora, a gente tem que entender que existe então a história natural da doença e é isso que a gente vai ter que lidar para o tratamento. Geralmente, então, tem um bom prognóstico, ou seja, a sua chance de melhora ela é muito alta quando a gente fala de dor lombar aguda. Mas não se esqueça sempre de procurar um profissional da área para você ter um bom direcionamento. Eu estou te trazendo algumas informações relevantes e como você deve se portar diante de um quadro. Mas busque o seu médico de confiança, busque o seu fisioterapeuta de confiança, que esses dois profissionais tenho certeza que vão poder te ajudar. Então, o que eu devo fazer se eu tiver uma crise de dor lombar aguda? Olha,
Movimentos leves, calor local, isso é uma coisa que a gente sempre recomenda. Muitas vezes o repouso total pode ser prejudicial. Eu entendo que alguns períodos de repouso são necessários, mas tentar ficar mais ativo possível. A gente costuma falar sobre o repouso relativo ou o repouso ativo, que é onde você descansa, mas tenta manter o corpo em movimento. Medicação, buscar o seu médico para medicação e um fisioterapeuta para orientar alguns exercícios que você pode fazer nessa fase, super válido. Geralmente são exercícios de mobilidade leve, onde a gente começa a estimular essa resposta natural do corpo, né? Muitas vezes, recursos manuais, se você consegue passar no seu fisioterapeuta e ele consegue te avaliar, recursos da fisioterapia manual são de grande valia e têm excelentes resultados para crises agudas, principalmente quando a gente fala de fisioterapia manipulativa. Mas veja bem, não é todo mundo que vai se dar bem com essa técnica. Então, é super importante o profissional te avaliar, entender o quadro antes de realizar qualquer procedimento. Isso é a sua segurança. Se ficou alguma dúvida, me manda. Eu adoro receber as perguntas e dúvidas de vocês, que isso gera mais ideias para conteúdo e eu consigo ajudar mais gente além de você.